Hello, pessoal, Bruno Net está aqui na área e a gente precisa falar do grande anúncio da Marvel sobre seu elenco para Vingadores Doomsday. Bom, caso você estivesse fora da internet nos últimos dias, a Marvel fez um grande anúncio anunciando quem vai ser os personagens e atores que vão estar no próximo filme de Vingadores, Vingadores Doomsday, que é a grande culminação dessas fases 4 e 5 envolvendo o multiverso, e que inicialmente seria um filme focado no vilão Kang, que aparece em Homem-Formiga Quantumania. Só que tanto a má recepção do personagem quanto todos os casos polêmicos do ator que fazia ele, fizeram ele ser removido e ser trocado pelo Doutor Destino. E que pra mim a infelicidade, pelo menos, vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. O que é perigoso porque pode acabar tornando um dos mais icônicos e perigosos vilões da Marvel só uma variante do Homem de Ferro. Bom, ideia ruim à parte, esse filme e a sua continuação direta, Guerras Secretas, vai ser uma adaptação do arco do mesmo nome, Guerras Secretas de 2015, que é quando acontece uma grande colisão entre universos e o Doutor Destino consegue um meio de conseguir unir todos esses universos em um novo mundo, chamado Mundo de Batalha. Que é um grande retalho, porque cada parte é um reino que representa um universo diferente. Então tem um universo dedicado aos mutantes, a Hulks, até mesmo ao Marvel Zumbi. E esse anúncio dá a entender que eles estão seguindo realmente por esse caminho. Mas antes de eu falar aqui quem são esses personagens e em que momento eles estão nessa história, deixa aí seu like, compartilhe o vídeo se gostarem e se inscreva no canal se estiver gostando do meu trabalho. Então bora lá, essa icônica lista. E como eu já falei, o primeiro personagem que está confirmado é Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Até o momento não tem nenhuma grande informação sobre ele, não se sabe se ele vai ser de fato o Victor Von Doom, se é um personagem próprio ou só uma variante do Homem de Ferro, que de novo eu vou repetir, é uma péssima ideia visto toda a importância que o Doutor Destino tem pra Marvel. Reduzir ele a só uma variação do Homem de Ferro, acho que é meio sacanagem. Mas talvez o filme me convença, se for bem trabalhado e trazerem a essência, porque eu nunca vi um personagem como o Doutor Destino, nunca consegui uma adaptação boa. E foram, acho que com essas 4 adaptações dele pro cinema. Como tá no título, ele vai ser o grande vilão dessa história e de alguma forma, seguindo a lógica desse título, que aparece em algumas histórias clássicas do quarteto, ele vai conseguir um grande poder cósmico e através dele vai conseguir unir várias terras do multiverso, no seu próprio reino. E que eu espero que a grande motivação dele seja superar o Reed Richards, que vai aparecer no filme do Quarteto Fantástico esse ano, em sua inteligência. Indo agora para os heróis e aqueles que provavelmente vão formar a equipe dos Novos Vingadores, o primeiro que foi anunciado foi o Thor. A gente não vê ele desde Thor, Amor e Trovão, onde ele enfrentou o Kor, o carniceiro dos deuses, ao lado da sua amada Jane Foster, que conseguiu os poderes dele através do martelo Mjolnir. Porém, no final da batalha, a Jane acabou sucumbindo a seu câncer, e Thor consegue convencer Gorr a desistir da sua vingança e usar o desejo que ele tinha conseguido para ressuscitar a sua filha, que acabou se tornando filha adotiva do Thor. Não se sabe se a criança chamada Amor vai estar no filme. Porém, até então, a confirmação só do Thor nesse filme vai marcar ele como o único Vingador original do MCU a aparecer em todos os filmes do Vingadores até o momento. Porque depois de Ultimato, só sobrou 3 Vingadores realmente em atividade, que era o Gavião Arqueiro, o Hulk e o Thor. E nenhum dos dois ainda foi anunciado. E o Thor deve desempenhar um grande papel no futuro também, porque nas histórias de Guerras Secretas, o Destino, como imperador desse mundo, tem como sua principal força policial uma tropa feita somente de Thors. Esse filme também pode marcar o reencontro tão aguardado entre o Thor e seu meio-irmão Loki. No caso, não o Loki que a gente conhece dos filmes, em si a sua variante, que lá em Ultimato conseguiu escapar após a Batalha de Nova York, e recebeu todo um grande arco ali na série Loki da Disney+, onde culminou nele se tornar o deus das histórias e o grande protetor até então do multiverso. Se eu for teorizar, eu diria que o Loki vai ter no filme o mesmo papel que o vilão Homem Molecular tem nas HQs, que é ser o meio por onde o Doutor Destino cria seu mundo de batalha. Resta saber como o vilão vai manipular o ex-deus da trapaça para fazer isso no filme. E como eu falei, esse vai ser o primeiro filme que marcará uma nova formação dos Vingadores, agora liderados pelo Capitão América Sam Wilson, que teve seu filme solo, que eu já fiz crítica, e apesar de não ser realmente tão ruim, acaba sendo algo muito abaixo do que ele merecia. Mas que pelo menos o Anthony Mackie como Sam Wilson e Capitão América está incrível na produção, provando que ele realmente merece o escudo e liderar os Novos Vingadores. Eu só espero que ele seja tratado com mais respeito agora, fora também que devolvam a roupa dele clássica dos quadrinhos, porque aquela já estava perfeita e não precisava de substituição. E junto do novo Capitão América também vai ter um novo Falcão, o Joaquim Torres, que também acompanhou ele naquele filme, eu acho que a química dele funcionou demais lá. E o Joaquim acabou impressionando o Sam, já garantindo sua vaga na equipe.
Outro que vai voltar também é Scott Lang, o Homem-Formiga, que não é visto desde aquele desastre que foi Quantumania. Apesar de eu não saber agora como fazer o papel dele, porque Quantumania é feito para apresentar Kang e dar um papel de destaque pro Scott por isso. Porém, com a saída do Kang, então o Scott acaba ficando meio perdido aqui. Porém, até o momento, Hope Van Dyne, a Vespa, não foi anunciada. Isso deve ser porque a sua intérprete, Evangeline Lilly, acabou anunciando que iria se aposentar. O que é triste porque a Vespa é uma membro fundadora dos Vingadores e foi quem deu o nome para a equipe, e por muito tempo também liderou ela. Porém, ela nunca recebeu a mesma importância nos filmes que tem nos quadrinhos. Mas um novato que deve entrar para os Vingadores é Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, que pra mim é um dos melhores personagens que foi introduzido pós-Ultimato, sendo extremamente habilidoso e ainda ganhando o Buster de conseguir manipular os 10 anéis usando o Chi. Eu espero que ele receba bastante cenas de ações incríveis. E resta saber se a pergunta deixada na cena pós-crédito do seu filme vai ser respondida. Qual é a origem dos anéis e para quem eles estão mandando uma mensagem? Seria pro Doutor Destino de Ferro? E a última que eu acho que vai entrar para essa equipe e que eu acho que deve ser uma das mais importantes é a Shuri, a nova Pantera Negra. E que temos que lembrar que, infelizmente, pela morte do ator Chadwick Boseman, o T'Challa no cinema acabou sendo morto também. Então, Shuri e sua irmã acabou assumindo o manto de Pantera Negra, mas diferente dele, ela não se tornou rainha de Wakanda. E essa deve ser o papel dela na equipe, já que ela, entre eles, é a que tem mais recursos financeiros, além de também ser a mais inteligente de todos, podendo até mesmo superar o gênio científico do Tony Stark. E se a Shuri não é mais a rainha de Wakanda, aqui vai mostrar o novo rei, que é M'Baku, o que nos quadrinhos é conhecido como Homem-Gorila. Ele aparece inicialmente como rival do T'Challa, mas logo no primeiro filme ele acaba se mostrando um verdadeiro aliado. E no Wakanda Forever, quando o Shuri decide deixar de ser a Pantera Negra, ele acaba merecendo o título de novo governante de Wakanda. Eu não acho que ele vai ser diretamente ligado aos Vingadores, mas como Guerra Secreta vai mexer muito com esse negócio de multiverso e até mesmo uma questão de reinos que o Destino vai formar, M'Baku pode aparecer tanto como o novo rei de Wakanda, como tendo que servir esse suposto novo Pantera Negra que vem de outro universo. Vale lembrar que apesar do nome do filme ser Vingadores, eles não fossem a única equipe de heróis nesse filme. A começar pelos Thunderbolts, que esse ano ainda vão ganhar um filme. Eles vão estar sendo liderados pelo Bucky, que após ser libertado da lavagem cerebral da Hydra e ajudou o Sam a se tornar o Capitão América, ele apareceu no filme do Capitão América 4 como um congressista americano. Mas Thunderbolt dá a entender que ele vai voltar à ação, liderando essa equipe de desajustados. Lembrando que os Vingadores do Sam provavelmente não vão estar trabalhando para o governo diretamente, já que ele quer ter mais liberdade, assim como o Steven tinha. E é o Bucky e seus Thunderbolts que devem assumir as missões do governo. Mas vai ser ótimo ver Sam e Bucky de novo em tela juntos, porque a química deles é incrível. E junto do Bucky vai ter a Helena Belova, a nova Viúva Negra, que deve assumir também um papel de liderança junto a ele. O pai dela, o Guardião Vermelho. John Walker, o agente americano, que foi a primeira opção do governo para se tornar o Capitão América até ele perder o controle e o escudo por Sam. E a Fantasma, que não aparece desde Homem-Formiga e a Vespa. Porém, a aparição deles aqui deve mostrar que um dos membros realmente não vai sobreviver ao seu primeiro filme, que é, no caso, a treinadora que apareceu em Viúva Negra. Porém, até mesmo o vilão do filme dos Thunderbolts já está confirmado aqui, que é Robbie Reyes, o Sentinela. Literalmente, um Superman maluco da Marvel vai estar aqui. Sendo um personagem extremamente apelão nas HQs, é meio difícil tentar entender qual vai ser o papel dele nessa trama. Porém, o que eu posso tentar chutar é que ele pode acabar tendo um papel de escada pro Doutor Destino. Porque é importante mostrar que o Victor vai ter um poder cósmico extremamente poderoso, né? E nos quadrinhos ele mostra isso matando facilmente o Thanos. Então ele deve substituir o Thanos pelo Sentinela. Porém, outro anti-herói que está confirmado no filme é o Príncipe Namor de Talocan, que apareceu inicialmente no filme Wakanda Forever, sendo líder de um povo subaquático da América Latina, e que também tinha acesso a vibrânio. No filme ele tentou subjugar o Wakanda à sua vontade, porém ele acabou sendo derrotado pela Pantera Negra Shuri, que forçou ele a aceitar um tratado de paz entre os povos. Ele deve cumprir um papel semelhante ao do M'Baku, como uma figura política no novo reino do Destino. O que é interessante porque o Namor e o Destino são duas figuras que sempre se antagonizaram por causa da sua arrogância. E eu espero ver muito dessa tensão política e de ego, ainda mais se tiver o envolvimento também de Wakanda. Mas o filme também deve marcar a primeira vez que o Namor vai encontrar o verdadeiro amor, já que sim, todo o elenco do Quarteto Fantástico está confirmado, que inclui Sue Richard, a mulher invisível e grande amor do Namor por muitos anos, só que ela nunca deu confiança real para ele. Resta saber se esse menino finalmente vai conseguir encontrar o amor. Mas como eu falei, fora a Sue, tá confirmado também o resto do Quarteto Fantástico. Fora a Sue tem seu marido, Reed Richards, o Senhor Fantástico, e que eu espero que se torne o real protagonista desse filme, já que o Doutor Destino é praticamente o arqui-inimigo dele, e é o Reed que derrota ele nas Guerras Secretas dos quadrinhos, e também tem o irmão dela, Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ben Green, o Coisa. O quarteto vai aparecer inteiro no MCU pela primeira vez no seu filme solo, que vai estrear em julho, apesar de variantes do Reed e do Johnny já ter aparecido em outros filmes, só que infelizmente indo dessa pra melhor, das formas mais grotescas possíveis.
Lembrando que esse quarteto vive em um universo paralelo ao MCU, onde tudo é uma estética futurista anos 60. E como o grande vilão do filme vai ser o Galactus, muitos teorizam que eles vão tentar se sacrificar para tentar salvar seu mundo, só que o filho de Sue e Reed, o Frank Richard, vai acabar usando seus poderes cósmicos para salvar eles. Resta saber se eles vão cair primeiro no universo Marvel tradicional do cinema, ou se já vão cair no universo criado pelo Doutor Destino, e se esse Doutor Destino do filme é o Doutor Destino deles. E por fim, a última equipe confirmada que fez a alegria dos fãs é a confirmação que os X-Men vão estar nesse filme. Mas não só isso, pois vão trazer personagens com os atores da primeira trilogia da Fox, aqueles lá do começo dos anos 2000, o que inclui o Patrick Stewart voltando mais uma vez como Professor Xavier. Lembra que ele tá ali desde a primeira trilogia dos X-Men dos anos 2000. Ele também fez uma participação no X-Men Dias do Futuro Esquecido, mas também já apareceu em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura como uma variante do Xavier que era membro dos Illuminati. Se eu fosse teorizar, eu falaria que tanto esse Xavier quanto os demais X-Men que estão confirmados no filme são daquele universo que o Logan desperta no final de Dias do Futuro Esquecido, onde tudo tá bem. Que possivelmente é o mesmo universo que apareceu no final de As Marvel, já que o Fera também tá confirmado nesse filme. Ele apareceu pela primeira vez interpretado pelo Kelsey Grammer no X-Men Confronto Final. Porém, nos filmes seguintes, ele acabou sendo interpretado numa versão mais jovem dele, interpretada pelo ator Nicholas Hoult, que é o Lex Luthor atual do filme do Superman. O Kelsey tinha retornado como Fera na cena pós-crédito de As Marvel, com um visual ainda mais próximo dos quadrinhos, cuidando da Monica Rambeau, que acabou ficando presa em um universo alternativo, onde a sua mãe era a heroína chamada Binária. Tanto a Mônica quanto a sua mãe Maria não estão confirmadas ainda no filme, mas como tem a grande possibilidade de ser o mesmo Fera, tá? Ou elas devem estar aqui como participações especiais, ou no próximo filme. Outro azulzinho que fez a minha alegria, que voltou, é o Noturno do X-Men 2, que não aparece desde aquele filme, onde ele acabou sendo usado pelo general William Stryker para tentar assassinar o presidente, só que acabou sendo resgatado pelos X-Men. Porém, ele acabou não ficando na equipe. E agora, o Alan Cumming vai voltar como ele. Lembrando que o Alan Cumming já fez o Loki também no filme do Máscara, o que vai ser um encontro bem engraçado. E quem estava confirmado também é a mãe do Noturno, a Mística. Apesar que no filme nunca foi confirmado isso, né? E que pra minha alegria não é a Jennifer Lawrence, e sim a Rebecca Holmes, a Mística dos primeiros filmes. Mas alguém que pode se beneficiar bastante do seu retorno é o James Madison como Ciclope, que infelizmente para ele, o Ciclope, que é um grande líder dos X-Men, foi tratado que nem lixo na trilogia original. Ele só teve um papel realmente de destaque no primeiro filme de 2000. Desde então ele passou a ser capaz do Wolverine e ele morreu de forma patética no X-Men 3. Eu espero que ele aproveite seu retorno para realmente limpar o nome do Ciclope, porque o cara merece, né? E para fechar o pacote dos clássicos, vamos ter o Sam e a McKellen voltando como Magneto, coisa que ele não faz desde o final de Dias de Futuro Esquecido. E o que é bem legal, porque se a gente pensar que eles são de um universo onde tudo ficou em paz lá no final do Dias de Futuro Esquecido, Magneto deve ser trabalhado como embaixador de mutantes, um papel adaptado de imperador dele, do Dinastia M. Mas alguém que eu acho que ninguém esperava que voltasse fosse o Gambit do Shane Tatum, que apareceu ali no filme Deadpool e Wolverine. Como muitos devem saber, o Shane Tatum tem uma história com esse personagem, porque por muitos anos ele tentou ser o Gambit no cinema, mas o filme nunca ia pra frente. E Deadpool e Wolverine foi a chance dele poder finalmente entrar nesse papel. E ele deve ter impressionado bastante, porque agora eu tô trazendo ele de volta. Eu não sei se vai ser a mesma versão do Gambit que tava lá no vazio. Talvez eles aproveitem pra deixar o personagem menos caricato, que seria legal. E a minha teoria é essa, que os Vingadores vão acabar tendo que enfrentar os X-Men desse outro universo. Ao mesmo tempo que o Destino por trás tava manipulando tudo e até o Quarteto Fantástico vai tentar impedir eles. Só que vai dar tudo errado e vão parar no mundo de batalha, onde a gente vai ter o Vingadores de Guerra Secreta. Só lembrando mais uma vez que alguns personagens não apareceram agora, não quer dizer que eles não vão estar no filme. Eles podem estar como participações especiais ou sendo guardados pro próximo. Mas diz aí o que você acha, quem você gostaria de que aparecesse no filme de surpresa e quais são suas expectativas. Obrigado por me acompanhar e até a próxima.